Olá, meu amigo, minha amiga. Começa o nosso papo de hoje com fatos positivos. Em primeiro lugar, porque nós já ultrapassamos metade do mês de janeiro, nós somos sobreviventes, nós nos vacinamos e agora faltam apenas 257 dias para chegarmos até essas eleições desse ano de 2022, para que a gente possa mudar o rumo do nosso país, que foi jogado em direção ao abismo por essa gente que chegou ao poder, representada, com a representação máxima do presidente da República. É um dia para a gente comemorar também um ano do início da vacinação aqui no nosso país, de milhões de pessoas que deixaram de se adoecer, de centenas de milhares que deixaram de morrer por conta disso, e também é um dia para a gente comemorar um início mais forte da vacinação infantil. Quando a gente vê os pais levando seus filhos especiais para tomarem vacina, a gente vê que tem muita gente no nosso país que não caiu nessa conversa da morte, a conversa do atraso, a conversa da desinformação, a conversa da maldade, que todo dia a gente recebe uma dose por essa gente toda que está junta ao presidente da República, a partir da sua voz, a partir do seu comando. Bem, vou falar de algumas questões hoje que estão acontecendo no nosso país, mas antes de mais nada, convido você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, dê o clique no cantinho, é muito fácil, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque é muito importante também e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu recebi muitas mensagens falando do nosso papo que foi feito ontem lá no Forte de Santa Cruz, Fortaleza de Santa Cruz, que eu recomendo você que é do Rio visitar, e você que não é do Rio, quando vier ao Rio, não deixe de ir a Niterói, porque tem coisas muito legais, tem o Museu Niemeyer, é uma cidade muito bacana também. Bom, ontem quando eu estava conversando com vocês, eu senti que tinham algumas pessoas ali perto, mas eu não me intimidei, eu continuei falando com vocês. Estavam olhando meio atravessado assim porque eu estava criticando o Bolsonaro. Então nem deu para fazer homenagem como eu gostaria a essas pessoas aqui que eu vou reiterar hoje. Essas pessoas aqui que estão na capa da Folha de São Paulo, que são a Cecília Tavares, Diego Cuesta, Cristina Jatobá, César de Almeida Neto e Ana Escobar. E também o Antônio Luiz Moreira e Tatiana Dinato, que estão aqui nessa matéria aqui. São todos voluntários que ajudaram a salvar vidas aqui no Brasil e no mundo. São parte dos 55 mil voluntários que se dedicaram, que se doaram para ajudar a desenvolver a vacina, a ciência, para salvar pessoas. Eu tenho um grande amigo, Marcos Lino, cujo pai foi expedicionário da FEB e lutou na Itália. E o meu amigo Marcão, como eu chamo, ele tinha na carteira dele de identidade, lá isso deve ter até hoje, óbvio, uma inscrição muito legal. Quando a gente fazia faculdade, às vezes por uma situação ou outra, a gente pegando documento, assim, e na carteira de identidade dele tinha uma inscrição, que era mais ou menos alguma coisa como: respeite esse cidadão, ele é filho de um herói. Eu acho que todas as pessoas que são filhos dessas que se voluntariaram nessa situação deveriam ter na sua inscrição da identidade também a mesma informação. Alguém que se doa num período onde milhões de pessoas estavam sofrendo, centenas de milhares estavam morrendo, são pessoas que devem ser consideradas nessa estatura. A gente teve no nosso país um exército de anônimos, de pessoas que foram invisibilizadas, pessoas que morreram, que lutaram contra a pandemia, e que não foram ressaltadas pelos grandes veículos de comunicação como deveriam fazer. Porque ao revelar o que estava acontecendo, o que essas pessoas estavam enfrentando, eles teriam que revelar quem é que estava jogando as pessoas para a morte, quem é que estava abarrotando as enfermarias, as emergências, com seu comportamento contaminador, contaminante, negacionista, criminoso, que foi colocado ali pela figura do presidente da República. Tudo por uma questão, gente, de preservar o modelo econômico, preservar o Bolsonaro no poder para que o Guedes não sofresse nenhum abalo e para que os negócios que são feitos no nosso país há décadas, eles continuassem a serem implementados no Congresso Nacional pela quadrilha que hoje está mancomunada com Paulo Guedes, aliás, sempre teve, e mais exposta agora no governo Bolsonaro. E, infelizmente, nós temos no nosso país uma sociedade muito fraturada e que tem uma parcela que ficou absolutamente insensibilizada. Eu já conversei com vocês, quando aconteceu esse episódio aqui,
Foi muito bacana. Essa fotografia aqui emocionou muitos, todos nós, né? Do enfermeiro Raimundo Matos, lá em Manaus, abraçando um menino com síndrome de Down. O menino estava inseguro, estava com medo de usar a máscara ali, enfim, de se oxigenar, né? E o Raimundo, ele deu essa demonstração de afeto, ele abraçou o menino, ele acolheu e aí o menino deixou ali a máscara ser colocada nele, né? Infelizmente, um menino chamado Edson Júnior, ele acabou falecendo. Mais à frente, o Raimundo ficou muito chocado, muito triste com isso, né? Como todas as pessoas da área da saúde ficam quando perdem alguém. Que é o ofício dessas pessoas. Alguém que se doa para salvar vidas quando perde uma vida não é uma coisa muito fácil, não. E elas não naturalizam isso. Se não vira uma coisa, o cara não perde um paciente, uma figura assim, e depois vai comer uma pizza. Como faz o Bolsonaro, por exemplo, com o genocídio que ele comanda aqui no nosso país, que ele ainda comanda através do seu comportamento, dos seus seguidores, e vai comer pizza, vai andar de jet ski, vai jogar futebol, vai dar cavalinho de pau, não vai trabalhar, né? Vai vagabundear com dinheiro público, enfim. E isso acaba sendo convalidado pelo exército de pessoas que ainda dão apoio ao Bolsonaro, que é uma coisa muito triste, né? Eu recebo muitos comentários aqui e esses comentários de bolsonaristas me ajudam a entender exatamente o que está acontecendo no nosso país, essa desumanização de uma parcela da sociedade. E tem uma coisa que é muito grotesca no meio dessa história, é que você joga um argumento, você recebe um insulto. Você apresenta um dado, você recebe um xingamento. E se o cara não tem como reagir, ele tenta te classificar. Então ele acha que você é comunista, petista, cirista, petralha, esquerdista, manda você para Cuba, para Venezuela. E no final da história tem sempre um comando que eu acho muito engraçado. Eles colocam assim, aceita que dói menos. O cara diz para eu aceitar que dói menos, gente, a metáfora que eu posso entender desse tipo de comportamento, que é extremamente estarrecedor, é de alguém que está conversando com um médico e o médico diz para o indivíduo, amigo, olha, você está com um câncer muito severo, você está com alguns tipos de metástase aqui e vai ser difícil combater isso, existem possibilidades, enfim, mas você vai sofrer muito. Aí o cara diz para o médico, doutor, aceita que dói menos. Então a gente está dizendo para o cara que nós estamos numa sociedade doente, que ele está ficando mais pobre, que ele está sendo enganado, que ele apoia o anticristo, porque o Bolsonaro não tem nada de religioso, as pessoas invocam questões espirituais, questões que você não consegue discutir, que existe uma guerra espiritual no Brasil e no mundo, e o Bolsonaro aqui estaria representando alguma coisa do bem. Como é que pode uma coisa dessa? Essas pessoas têm que ler João 8,44. Aliás, quando você estiver conversando com alguma pessoa mais religiosa, pessoa que lê a Bíblia, cite essa questão, que Bolsonaro não tem nada de Deus, não. Bolsonaro é João 8,44. Podem ler lá que vocês vão ver que exatamente o que faz Bolsonaro, a apropriação da fé, da boa fé das pessoas e a fraude que ele é enquanto ser humano. Infelizmente, a fraude que ele é como ser humano é a fraude que engana muitas pessoas. Em sociedades em outros tempos, a gente teve o Hitler, teve o Mussolini, que fizeram ali que quase a totalidade da sociedade ficasse ali numa situação de histeria apoiando esses fascínoras. Todos tiveram um destino trágico e hoje esses países vão fazendo a sua meia-culpa, vão fazendo o rescaldo dos danos que o crédito nessas figuras causou, não só para as nações, mas para todo o planeta. Felizmente, hoje no Brasil, as pessoas que ainda apoiam o senhor Adolfo Bolsonaro são uma parcela menor da sociedade. E a gente tem que ajudar a cada vez mais as pessoas que não aderiram ao senhor Adolfo Bolsonaro, para que elas não, no momento de confusão eleitoral, elas acabem por fazer algum tipo de besteira com seu voto. A gente tem que reforçar as candidaturas do campo democrático, os debates no campo democrático, no campo civilizatório e tentar neutralizar esse mal todo que essa figura fez a partir do momento que ele chegou ao poder, que não é uma coisa isolada. Gente, essas disputas, esses conflitos que nós temos no cotidiano com as pessoas que pensam diferente da gente, a forma agressiva como eles estão colocando, isso divide a nação mesmo, porque na verdade somos todos de uma classe social muito próxima.
Ninguém é bilionário. Bilionários são poucos aqui no nosso país e no mundo, né? Então, na medida que a gente fica discutindo uns com os outros aqui na nossa sociedade, a gente não percebe essa desigualdade social, essa concentração de renda e a manipulação política. Os grandes veículos de comunicação, eles fomentam essa divisão social aqui no Brasil, porque é uma divisão funcional. Na medida que a gente se desgasta combatendo o mal e as pessoas que defendem o mal cada vez mais falam besteiras, a gente fica neutralizado em uma situação que poderia ser diferente. A gente poderia estar criticando tudo que está acontecendo de ruim aqui no nosso país. Então, gente, fica aí minha querida homenagem a essas pessoas maravilhosas que eu mostrei para vocês aqui. Mais uma vez, é super legal. E agora quero falar com vocês nessa parte final aqui da figura que deveria estar fazendo alguma coisa pelo Brasil, mas não gosta de trabalhar, né? Está aqui o Bolsonaro, numa agenda muito curtíssima. Ele começa a fazer alguma coisa a partir das 11h30. Antes ele está fazendo campanha eleitoral com o nosso dinheiro, sempre dando entrevista. Hoje ele estava dando entrevista para uma rádio do complexo de rádios do Ratinho, esse intelectual da comunicação brasileira, né? E ele recebeu, o primeiro encontro que ele teve lá foi com o deputado Davi Soares. Aí fui ver quem é o deputado Davi Soares, né? E a gente vê situações como essa aqui, ó. O deputado Davi Soares, ele era vereador, filho de R.R. Soares, que nessa matéria aqui mostra que ele comprou um jato de 46 milhões de reais, né? Aqui está a foto aqui do interior do jato dele, né? Aqui um outro também que... Esse pessoal ligado ao Bolsonaro no campo da fé, eles gostam muito de avião, né? Tem aqui a matéria dizendo que o Valdomiro comprou um jato de 59 milhões de dólares. Gente, é um jato caro pra caramba, né? Esse aqui do R.R. Soares. E o R.R. Soares é aquela figura que andou vendendo água milagrosa para curar o vírus, né? E acabou indo para o hospital, ficou lá entubado também, sinal que a aguinha que ele estava vendendo era água mentirosa, né? Água bandida. O deputado filho do R.R. Soares foi aquele que apresentou um projeto de lei para anistiar o dinheiro que essas empresas travestidas de igreja foram flagradas, né? Dinheiro que foi flagrado sendo sonegado nos negócios paralelos que essa gente toda faz para cima e para baixo. Essas compras de jatinho, imóvel, fazenda, boi, doação, todo tipo de situação muito complicada. Foram autuados e a igreja do papai estava devendo 37 milhões em impostos para o fisco, que foi anistiado pelo presidente da República, né, que fez tudo para que o seu grupo de seguidores fosse beneficiado. Essas cisâneas todas que eu estou falando para vocês, elas causam impacto na nossa realidade. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, apontou que a confiança pode ser elemento-chave para o desenvolvimento socioeconômico. Essa matéria aqui, gente, mostra que dos países pesquisados, os países que os cidadãos confiam mais uns nos outros, acabam confiando mais nas instituições, na educação, acabam investindo mais, contratando mais, e as nações que não fazem isso vão no sentido oposto. E onde é que está o Brasil quando a nossa confiança fica abalada? O Brasil é o pior país em termos de confiança de uns para com os outros. Nós figuramos aqui no pior índice. Isso para a gente ver a corrosão que o bolsonarismo trouxe para as nossas sociedades. Essas pessoas que mandam a gente chorar que dói menos, ou aceita que dói menos, são as pessoas que não percebem, como eu disse a vocês, né, a mediocridade, o engano que elas estão sendo conduzidas, né, e como isso tem um aspecto funcional. Elas estão jogadas ali numa situação ruim e não tem perspectiva de melhorar, mas elas se absolvem, elas se neutralizam, elas se remediam com a ideia que outro pode estar sofrendo mais, ou que eles vão fazer outro sofrer muito mais, né? Então, são distorções que a gente vai ter muito trabalho para discutir aqui no nosso país. Um país que o ano que vem vai ter uma situação econômica complicada. Nós vamos ver aqui que o Brasil tem a terceira pior taxa de expansão do PIB em 2022. Nós só ganhamos de Guiné Equatorial e Mianmar. Então, o Brasil, economicamente, está muito complicado. Isso tem que servir de alerta para a gente se situar nesse ano que a gente vai ter, a gente trazer as discussões do plano real para o plano eleitoral para serem debatidas. A gente tem que conversar com as pessoas também
de que a inflação, a economia ruim, isso não é obra do acaso, as desculpas de Bolsonaro não devem colar mais, ele é responsável sim pela política econômica, pelo ministro que ele tem, pelos acordos, por todo tipo de trambique que está rolando no Congresso Nacional, com o apoio dele e com as figuras que ele colocou lá. E o ministro da Economia está preocupado com isso? Não, porque se você olhar a agenda do Paulo Guedes, há uma semana, desde que ele voltou lá do Caribe, de onde está o dinheiro dele, das Bahamas, aliás, um dos paraísos fiscais de uma das granas que ele tem guardada fora do Brasil. Nós não sabemos se ele tem outros dinheiros guardados em outros países, né? Mas ele hoje também não trabalha, sem compromissos oficiais. E dentro dessa perspectiva aqui, a gente vai ver isso aqui, ó. O Brasil cai para a 10ª posição em ranking de preferência de investimentos dos CEOs. E o grupo chamado BlackRock, que ontem saiu na coluna do Hélio Gaspari, que concentra o maior fundo de investimentos do planeta com trilhões e trilhões de dólares, teve ali, através do seu porta-voz, a informação dada para nós que esse fundo não vai colocar $1 aqui no Brasil enquanto Bolsonaro for o nosso presidente. Então, que coisa complicada, né? E essa gente ainda manda comentário para cá para eu aceitar que dói menos. Aceite você, meu amigo, mas faça um trabalho de limpeza cerebral, porque você não está vendo o que está acontecendo. E se você é uma pessoa que acredita em valores religiosos, enfim, leia João 8,44 e coloque uma foto do Bolsonaro do lado. Aliás, de Adolfo Bolsonaro, né? Porque você vai colocar ali, você vai entender exatamente daquilo que eu estou fazendo. E se você ainda acredita que essa figura tem algum tipo de futuro, olha, você vai ter que trabalhar muito, porque em sentido contrário, as pessoas estão se conscientizando no nosso país, elas estão hoje num número muito considerado. Gente, viva a vacina, viva a SUS, viva você que se vacinou, viva para todos nós, viva para todos nós que nos vacinamos, que nos preocupamos e que raciocinamos e que queremos mudar o nosso país. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!